Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Amanda Butchevitz. Eu sou o Marcelo Butchevitz. E nós queremos com muito carinho contar pra vocês a nossa história. Segundo bloco, parte 2. Deixe o seu like, compartilhe. Isso daí. Nós estamos trazendo pra vocês tudo tintim por tintim, coisas que a gente nunca contou pra trazer aqui pro canal pra vocês se inspirarem, verem que nós também temos uma história similar à de vocês e a gente conversando e partilhando. Na última vez, quem trouxe a história foi o Marcelo. A gente vai contar tudo mesmo? Tudo. Será? A última vez que trouxe a história foi o Marcelo. Eu vim um pouquinho mais romântica no dia de hoje, porque hoje a gente vai contar pra vocês sobre o nosso namoro. A primeira parte, pra quem não viu, vai estar aqui embaixo, onde o Marcelo conta um pouquinho da história dele resumida, pra vocês entenderem como que ele começou na missão na RCC, e eu já contei pra vocês a minha história também. Então, é com muito carinho que a gente convida vocês pra ficar até o final desse vídeo hoje. Então, como vocês viram no último bloco, eu comecei a participar de Jovem eu tinha mais ou menos uns 12 anos e não ia frequentemente, o Marcelo já participava ativamente, mas o estranho do nosso relacionamento é porque eu e o Marcelo, a gente, por exemplo assim, eu tinha 15 anos, eu comecei a participar ativamente do grupo, todo domingo ia nos núcleos, mas Marcelo lá e eu aqui, nós não nos víamos como um casal ou um gostava do outro. Sabe, eram jovens que estavam no mesmo grupo. Então, como que surgiu essa nossa proximidade? Isso que é engraçado. Eu tava numa fase da minha adolescência um pouquinho complicada. E Bem complicada. Pai... E o meu pai falou assim pra mim: Amanda, definitivamente preciso conversar contigo, minha filha. Eu falei assim: o que foi, pai? Daí ele: olha, eu tô achando que tu precisa arrumar um namorado. Tipo, hoje em dia... Eu nunca vou falar isso pra Isabela em palavras. Nunca. Pro pai chegar e falar isso é muito estranho. Só que o mais estranho de tudo foi que o meu pai falou assim: mas eu já arranjei a pessoa pra ti. Eu, quê? Não, eu já arranjei a pessoa pra ti. Ele falou isso mesmo, de verdade? Ele falou. E daí ele falou assim: é o Marcelo. Aí eu, Marcelo? Do grupo de jovens, tipo assim, o Marcelo no grupo de jovens era que ele tava lá na frente, dava os avisos, ele que agitava a galera, fazia um monte de bagunça. E eu cantava nessa época da minha vida. Cantava e encantava. Eu cantava no Ministério de Música. E eu pregava? E o Marcelo Não no pregava. Ministério de Música, eu pregava. Então, só que eu nunca tive aquele, sabe aquele olhar que você pensa no Príncipe Encantado e tipo, quando ele aparece, meu Deus. Aí eu fiquei, tá bom, pai, se o pai rezou e pensou nisso, mas eu, sei lá, pra mim não veio nada. E daí naquele dia tinha grupo de jovens, era um domingo. E eu fui pro grupo de jovens e daí, eu não sei o que aconteceu, se a palavra do meu pai é profética ou aconteceu, não sei. Mas eu sei que quando eu entrei naquele grupo de jovens, eu olhei pro Marcelo. Parecia a dona Florinda olhando pro professor de Jafales. Me deu um brilho, como se ele tivesse aparecido na primeira vez, na minha frente. Foi muito esquisito. E daí eu comecei a gostar dele. Então, rolou um clima, assim. E com meu pai... Quer contar essa parte? Que daí o pai saiu curtir a missão? Ah, sim, ele me convidou pra Meu ir. pai, de novo... Na época lá ele fazia parte de uma coordenação e ele precisava visitar uma cidade que era 2 horas de viagem até chegar nessa cidade. Ele pediu para mim ir junto com ele para fazer companhia e tal. Entramos no carro, a gente foi para a reunião, participamos da reunião. Na volta, ele já era tarde da noite, ele estava com bastante sono. Eu lembro que ele abria a janela do carro, botava o braço para fora e gritava para não dormir. E quando a gente estava chegando na nossa cidade, em Itajaí novamente, ele olhou para mim, imagina que aqui estava o Beto, hoje é meu sogro, aqui, e eu
aqui Amanda era eu. Isso aqui Amanda é Amanda. Aqui é só uma encenação. Imagine agora. Ele olhou pra mim e disse: Marcelo, tu podia namorar com a Amanda, né? E eu olhei pra ele e eu quase que eu desmaiei, gente. Se eu tivesse dirigindo o carro, acho que eu tinha freado, capotado, meu Deus do céu. Eu olhei pra ele e falei: meu Deus, ele tá com sono mesmo? Ele tá começando a ter colapso já de falar coisas sem sentido? E ele olhou pra mim e falou de novo: tu podia namorar com a Amanda? É verdade? Sério? E aí, a partir daquele dia, aconteceu o que aconteceu com a Amanda, aconteceu comigo. Quando eu cheguei no próximo grupo de oração, no caso no domingo, eu fiquei lá olhando pra Amanda, aquela menina cantando. Nossa, que pessoa E é adorável. engraçado porque eu não tenho cupido, eu tenho meu pai. É engraçado a gente partilhar essa história porque quem vê pra gente pensa assim, a Amanda começou no Jovens e também se cantaram, mas na verdade foi o meu pai que fez todo o auê. Mas o mais engraçado, por exemplo, ele falou aquilo pra mim, beleza. E aí a gente foi vivendo aquela, olhando um pro outro. Tinha teatro pra fazer da Semana Santa, a gente era um personagem perto do outro, sentava um do lado do outro e mandava mensagem pro outro. Mas quando a gente realmente, bateu o martelo, vamos namorar, eu tive que ir lá pedir pro Beto. Não tinha necessidade, ele me ofereceu e eu tive que ir lá pedir pra ele. Então eu lembro o dia que eu fui pedir a Amanda em namoro. Eu lembro a roupa que a Amanda estava vestindo. Essa daqui, tô brincando. Tô brincando, era uma camisa meia rosa. Ela não tem mais essa camisa, uma camisa meia rosa. Eu amava essa camisa, usava Isso. direto. E ela tava com uma calça preta, é isso? Uma calça preta. Que roupa que eu tava, amor? Verde? Eu tava com a camisa verde? Ela estava com uma camisa verde, calça jeans, perfumado. Gente, eu tava tão nervosa no dia, porque assim, o Marcelo me pediu dia 13 de abril. Ele veio conversar comigo pra falar, porque eu tava assim, esperando. Ele vai falar comigo? Não vai? E daí ele sentou do meu lado, então, eu falei, tipo, vamos de uma vez! E a gente não tinha dado bitoquinha, não tinha feito nada, nem conversa, nada. Só conversinha lá era MSN? Era o que na nossa época? Eu já nem lembro mais. Eu não sei o que tinha. Eu acho que era SMS. SMS pra cá, SMS pra lá. Quem não sabe, né, que é jovem, não precisava de internet, só mandava. Então, daí eu tava esperando uma atitude, né, da pessoa. E daí ele me pediu um namoro e ficou parado. Eu pensei assim, não vai me beijar? Deu beijo? E daí... Ela fez assim, ó. Foi bem assim. E daí ele me deu um beijinho, e daí me deu tchau e disse que daí pediria pro meu pai... Eu não te dei um beijo na boca, mano? Foi no rosto. Um beijo no rosto? Eu só beijei a Amanda então, depois que eu pedi pro Beto. Um beijinho no rosto. E daí... No dia 15 de abril, eu fui até a casa do Beto, do sogro, de terno. Não, foi com uma roupa mais apresentável. Não tinha uma barba ainda muito elegante assim, mas... Pelo menos cabelo não tinha, aquele cabelo... Não entendi. Aí fui lá, eu lembro que o Beto chegou bem tarde da noite, ele teve que fazer alguma coisa, visitar alguém no hospital. Enquanto isso eu tava lá na casa dele, esperando, quase infartando lá, sentado no sofá. Ele chegou às 11 horas da noite. E eu tenho 4 irmãos, então um ponto pra cá, outra, minha mãe gritando, e aí a Amable, bebezinha, não largava. A Amable, a minha cunhada, ela tinha a idade, ela era mais nova do que a Laura, nossa filha hoje. Então eu tinha que ficar lá e eles subindo em cima de mim, batendo, puxando meu cabelo. E eu esperei o Beto até 11 horas da noite. Quando ele chegou, ele sentou lá no sofá. Eu olhei pra ele. O que tu quer? Então, lembra aquele dia que o senhor falou comigo? Eu autorizo o senhor. Aí ele disse que deixaria a Amanda namorar comigo, pra ver se eu ia dar um jeito na vida da Amanda. Tô brincando. E o mais engraçado de tudo é porque assim, eu era a primeira filha a começar a namorar,
mas também a primeira sobrinha começar a namorar, a primeira neta começar a namorar, a primeira bisneta, e a nossa família é tudo muito unida, vocês não têm ideia, assim, a gente se reúne todo domingo, dá 50 pessoas, assim, né, quando vai todo mundo, é muita gente, e muita criança também. Então... Imagina eu chegando lá. A gente tem um negócio que a gente pessoal. chama a mesa redonda. É mesa redonda? É, né? Então, todo mundo que começa a namorar passa pela mesa. Então, passa por um questionário. Hoje já tá bem tranquilo, bem... Só que como eu fui a primeira de tudo, então, pensa na complexidade do negócio. Então, Marcelo, a gente coloca a pessoa na mesa e é questionado sobre milhares de coisas. Daí a gente fica assim, meu Deus, né? Tipo... Quais são os seus objetivos com a Amanda? No que você trabalha? Até as crianças quiseram fazer pergunta, né? Porque naquela época ninguém era acostumado ainda a Só tinha criança, né? Só tinha criança. Mas nós começamos a trilhar um caminho dentro do grupo de jovens. Isso fortaleceu muito o nosso namoro. Eu lembro de uma situação de que nós, por 2 vezes, a gente leu e depois lemos de novo o livro Namoro, de... Como é que é o nome do autor? Não lembro. Da Canção Nova. Felipe de Aquino. O Felipe de Aquino fez um livro que se chama Namoro. Aquele livro nos instruiu e foi muito bom. Porque aqui são 2 coléricos. É colérico, consanguíneo e colérico. Então, no tempo de namoro, hoje em dia se perdeu muito o valor. O que é? O que é o namoro? Então, o namoro é uma preparação para o casamento. Então, você não namora se você não quer casar com a pessoa. Sabe? Que valor é esse que você está dando pro seu relacionamento? Então, através da nossa história, a gente quer te mostrar que nós nos apaixonamos, mas junto com a família, nós começamos a direcionar um caminho de santidade dentro do nosso relacionamento, que nos levou a quem somos hoje. Se somos... Desde o primeiro dia que eu comecei a namorar com a Amanda, quando eu pedi ela em namoro, a gente era jovem, bem jovem. E eu sempre tinha uma mentalidade, né? Como eu falei no primeiro bloco do vídeo lá. Quem não assistiu, vai assistir. E deixe o seu like, compartilhe. Eu sempre pensava em ter uma família santa e construir uma família em Deus. Então, desde o primeiro dia que eu pedi a mãe de namoro, ela disse sim, se jogou em meus braços. Eu sempre tinha esse plano de realmente de trilhar um caminho, de trabalhar, de batalhar para noivar, para se casar. E para isso a gente sabe que... Olha, é suado, gente. Aí tem que ir atrás de terreno, tem que construir casa, tem que cavar, né, pra gente conseguir alcançar o nosso objetivo, né? Que muitas vezes as pessoas olham para nossa vida hoje e pensam, nossa, foi tudo muito fácil, veio tudo de graça, eles conseguiram assim, foi num passe de mágica, e na verdade não, né? Foi tudo sempre bem pensado, batalhado. Eu lembro que a Amanda, com 16 anos, ela já trabalhava, e eu trabalhando também, e a gente sempre junto nesse objetivo já de noivar, né? A gente não sabia quando que a gente ia noivar, com 1 ano, 2 anos, enfim, mas a gente já tinha esse propósito, isso em mente, porque a gente não estava brincando ali, não era... por mais que as pessoas olhassem de fora e pensassem, eles são muito jovens, não vai dar em nada, é só euforia, é um fogo de palha, né? Mas quando a gente coloca o nosso propósito em Deus, isso frutifica, gente, isso frutifica. E aconteceu na minha vida e na vida da Amanda. E a nossa base também, dentro da família em si, foi o grupo de jovens nos ajudou muito, porque um casal com espiritualidade, né, mente vazia, oficina do diabo. Então, o casal, mesmo sendo novinho, olha, no caso, eu fiz 15 para 16 quando eu comecei a namorar com o Marcelo. Em abril eu tinha 15 e em agosto eu fiz 16, bem novinha. Mas a minha mentalidade, a minha maturidade era de uma moça. Eu olhava para o Marcelo e eu já visualizava Isabela e Laura, vamos supor assim, entende? Eu já sonhava planos altos. Eu não tinha ele para uma experiência de um final de semana, algo que descartável. Não, eu tinha um sonho de ter uma família firmada sobre a rocha. Então, você adolescente que está pretendendo namorar, descobrir como que é a vocação matrimonial, você que tá desesperada para arrumar um relacionamento, presta atenção nesse nosso testemunho. Se a gente chegou até aqui, como o Marcelo falou,
foi a passos de santidade, buscando a vivência concreta na presença de Deus, para hoje termos uma família, uma casa, mas em si, a palavra que eu quero fechar assim nesse vídeo, um lar verdadeiro, cheio da presença de Deus. E algo muito importante assim, ó, eu procurava uma família em Deus, então precisava me configurar aquilo, né? E achar uma pessoa que se configurasse nesse plano. Muitas vezes as pessoas, elas, eu quero um namorado, eu quero uma namorada, mas onde que você vai procurar isso? Aonde que você vai procurar? Lá fora, no mundão, no carnaval aí do mundo? Ou você vai procurar dentro da igreja, no grupo de jovens? Mas se eu conseguir uma pessoa que me ama, eu vou converter ela. Pode ser que aconteça, mas reze para Deus confirmar essa pessoa, para que ela possa estar buscando o mesmo propósito que você busca, buscando a Deus como você busca, porque aquilo que você vive no namoro, aquilo que você vive no noivado, é aquilo que você vai ver no seu casamento. Então, quando eu achei a Amanda lá, aquela joia rara, no grupo de jovens, para mim foi uma graça, gente. Foi uma graça e foi preciso de um cuidado, para que pudesse se realizar todos os planos de Deus na nossa vida. E assim, o Marcelo falou sobre cuidado, eu lembrei de Santa Teresinha. Uma flor, ela não nasce do nada, é colocada semente, é adubada, é cuidada, ela cresce e vira um broto, ninguém sabe o que vai sair dali. E de repente, o que aparece por primeiro? Espinhos. Espinhos que machucam, espinhos que ferem, mas são essenciais para que ninguém consiga tocar naquela planta e ela consiga crescer mais. Então, quando ela cresce numa estatura que ela chegou no limite dela, aquela flor floresce, vem o broto e ela desabrocha. Então, há um caminho a trilhar e é esse caminho que a gente quer te convidar através do testemunho de hoje. Um caminho de santidade dentro do seu relacionamento do namoro. Acho que é isso. Segundo bloco, vocês ouviram e conheceram a nossa história do nosso namoro. No terceiro bloco, nós vamos falar sobre o nosso noivado, organização do casamento, Isabela, Laura, nossa muita vida, coisa já, nossa não, vida não, de matrimônio. Tô dando spoiler, né? Já contei quase tudo. Não. E deixe o seu like, compartilhe, gente, isso, bota lá, deixe o seu comentário, ajude-nos a evangelizar. Se você gostou e quer parte 2, então nos ajude a compartilhar esse vídeo aqui com todos os adolescentes e jovens que você conheça, que nós vamos trazer como será que foi o nosso noivado. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!